Fala pessoal, eu sou o Claudinho, esse é o canal Produtor e aqui a gente fala de gestão, tecnologia, produto e o que mais for preciso. E o papo de hoje, ele é muito sério. E o título já é uma boa pergunta incômoda para algumas pessoas. O gestor brasileiro realmente sabe medir produtividade? Olha, o que mais tem é gestor que acha que sabe, mas o que a gente vê aí no mercado é muita fantasia de controle. PowerPoint bonito, pouquíssimo impacto real. Então, se você é líder, se prepara. Esse vídeo vai te dar um choque de realidade. E se você é liderado, talvez você entenda porque está exausto aí do outro lado, fazendo tudo certo. Então, bora lá para esse vídeo? Começando esse tema de produtividade com uma frase que tem um impacto muito grande. O brasileiro médio ainda confunde produtividade com estar presente. Por isso que muitas empresas não aprenderam a trabalhar em home office. Por isso que muitas empresas estão voltando híbrido e muitas empresas decidiram voltar presencial. Não interessa o que você fez, o impacto que você gerou, se você eliminou um ruído ou otimizou um processo. O que interessa realmente para as organizações e para as empresas, e principalmente para quem gerencia hoje, é se você estava na reunião. Se você respondeu rápido um chat, se você estava com aquela luzinha verde do Teams ridícula. O modelo mental é velho, ele vem lá da Revolução Industrial. E aí, se a gente for olhar lá para o passado, lá sim realmente fazia muito sentido você medir produtividade com tempo e repetição, porque produzia mais quem puxava mais e alavancava mais. Só que hoje tudo mudou, a gente está vivendo um novo processo. O conhecimento de hoje é o seu produto, e o conhecimento ele não se mede em tempo bruto. Mas ainda tem gestor que fala com muito orgulho: aqui ninguém almoça fora do horário. Ou gosto de ver o pessoal chegando cedo. E aí eu vou dar os meus parabéns para esse gestor. Você criou um presídio e não uma empresa. E quando a gente fala que você criou um presídio, é porque você está microgerenciando o trabalho do seu time. E aí a gente precisa entrar num tema que é a cultura. E falar um pouquinho da cultura quantitativa vazia. É aquela onde o número é mais importante do que o que ele representa. Um exemplo, o Claudino entregou 23 tickets essa semana. O Claudino fez um ótimo trabalho, ele está no caminho certo. Mas aí eu vou te perguntar, o que mudou no negócio? O que mudou no produto? Que problema foi resolvido? Isso não tem valor. Os OKRs, eles viraram um checklist bonito para justificar o orçamento. Ah, a gente aumentou 15% no tempo médio de resposta ao cliente. Muito bonito, muito lindo. Tá, mas o cliente, ele está satisfeito com isso? Será que alguém já sentou para conversar com ele e ver se esses 15% de tempo médio de resposta é válido para ele ou se ele quer algo a mais? Será que ele voltou a comprar o produto? Será que ele voltou a utilizar os processos? Ou ele só está te respondendo para não ser mal educado? E no fim, produtividade vira um culto ao Excel. Tem gráfico, tem cor, tem label, mas não tem nenhum valor. Quando a gente fala de valor, é que a gente realmente precisa ter um impacto naquilo que a gente está fazendo. E aqui começa uma grande palhaçada nas instituições. As empresas estão fingindo que medem o processo de trabalho das pessoas. Os gestores fingem que controlam os processos. E os funcionários fingem que entregam o produto. E todo mundo ganha um bônus por alcançar as metas. Essa é a grande realidade dos processos brasileiros corporativos atualmente. E o problema é que ninguém se pergunta se essas metas elas são realmente relevantes para aquilo que a gente está entregando para o produto final, ou se já passaram da validade. É tipo você continuar produzindo um DVD em 2025 porque está na meta anual. Está entendendo que
Esses processos e esses ciclos precisam ser avaliados mensalmente. Tem empresa que exige justificativa para a pausa de café, mas nunca exige justificativa para um projeto inútil de 8 meses que não gerou nenhum retorno para a instituição. Está vendo que a lógica ela está invertida? O colaborador ele vira um escravo da atividade e não da entrega. E o que a gente mais vê hoje em dia são os escravos das entregas. E agora, um ponto muito importante. Nem todo mundo está jogando esse jogo de vaidade. Tem gente que está indo no caminho correto, tem gente que está fazendo a coisa certa. Tem gente que entrega, resolve e impacta no seu produto. Mas sabe o que que acontece com essa galera? Eles acabam ficando invisíveis no processo, tanto para a gestão quanto para a diretoria. Ninguém vê o trabalho das pessoas. Por que que eles não aparecem tanto? Não faz média, só faz o seu trabalho. Só que o sistema, ele não foi feito para premiar quem resolve. Ele foi feito para premiar quem se mostra. Quantas vezes você viu um líder promover um cara que segura as pontas? Quase nunca, né? Mas o que faz um bom relatório, que sabe vender um bom PowerPoint, que vira gerente em 2 anos. É duro ouvir isso, mas essa é a realidade de grande parte das empresas, ou da maioria das empresas hoje. No fundo, isso tudo tem um nome: é gestão de vaidade, onde o que importa é parecer eficiente, não ser eficiente. Tá, Claudinho, mas é muito chute na canela, é muito pio. Mas como que a gente vai medir produtividade então? Simples. Mude a pergunta. Pare de perguntar quanto que você entregou e comece a perguntar por que que você entregou isso? Isso realmente tem valor no produto final? O que essa entrega melhorou na vida de alguém ou na vida do seu cliente que usa o seu produto? Quem parou de sofrer por causa disso? Quanto retrabalho foi evitado por conta dessa alteração que a gente fez? Quanto ruído a gente eliminou nesse processo de reclamação de cliente, de problemas com os clientes? A coisa é muito simples e a gente precisa aprender a medir direito. Então, a gente precisa sim falar de valor. A produtividade real, ela aparece quando o time tem clareza do que é a prioridade e autonomia para cortar o que não faz sentido. É quando o time tem segurança para dizer: isso aqui não vale o esforço. Ou melhor, isso aqui nem deveria existir. Está entendendo o processo de medir a coisa direito? Então, vamos mandar a real, vamos falar de valor de verdade. E quando a gente fala de ter valor de verdade dentro das organizações, dos processos e dos projetos, tem gestor que acredita que produtividade é fazer tudo ao mesmo tempo. E quanto mais reuniões, mais entregas, mais interações, mais gente ocupada, melhor vai ser. Mas a produtividade real exige uma coisa que gestor brasileiro tem alergia, que é o foco nas entregas, que é o foco no processo que a pessoa está atuando. Se você está em 10 iniciativas ao mesmo tempo, você não está em nenhuma, porque você não tem o foco naquilo que você está fazendo, naquilo que você precisa entregar. E o pior, você está atrapalhando não só você, mas você está atrapalhando o time inteiro. Vale a gente lembrar aqui uma regra antiga que a gente tem, que é o princípio de Pareto. 80% dos resultados vem de 20% dos esforços. Só que isso exige saber priorizar e exige do colaborador saber dizer não. E aqui é que está o grande problema das empresas hoje. Os colaboradores têm medo de dizer não, de falar que não consegue fazer 10 coisas ao mesmo tempo. E aqui que está o grande gargalo de todo o processo. E tem mais um porém. Quem diz não no ambiente corporativo brasileiro hoje, ele geralmente é taxado como negativo, pouco colaborativo, porque aqui, infelizmente, a produtividade
ela virou um sinônimo de entrega. Quanto mais você entrega, melhor é. Então, isso é uma grande tragédia para as organizações, porque os gestores perderam o foco da coisa. O gestor não sabe, na realidade, o que é o foco. Ele praticamente não vai lembrar desse princípio de Pareto, dos 20 e 80. E tem uma coisa também, você ficar só na teoria não é muito bom. E toda empresa, ela tem um inimigo oculto da produtividade, que você vai saber qual que é, porque você participa de muitas. É reunião que poderia ter sido um e-mail. O brasileiro, ele ama a reunião. E ama principalmente as que não têm pauta, que não têm objetivo claro, não tem começo e fim definido. E aí você percebe que o ciclo ficou tóxico. Tem uma reunião para planejar a próxima reunião, outra para repassar o que já foi dito, e mais uma para revisar o que ninguém fez. A empresa trabalha para manter a empresa trabalhando, mas não entrega valor no seu produto final. Aqui tem um papel fundamental que um bom gestor, ele protege o tempo do time. Ele não é o que mais convoca reuniões. Ele vai ser o cara que precisa evitar essas reuniões desnecessárias. Porque na grande realidade, produtividade real exige tempo livre para as pessoas poderem pensar no trabalho delas, para elas poderem criar e para elas poderem fazer o melhor na entrega final. Ah, Claudino, mas é muito difícil eu deixar a rédea do time, de eu deixar de controlar o processo, de eu deixar tempo livre para eles poderem pensar, para eles poderem criar, para eles poderem fazer. A verdade é que muitos gestores hoje não sabem medir a produtividade porque têm medo de dar autonomia. É um papo real. E por que que tem medo? Porque a autonomia, ela expõe a incompetência. Quando o time ganha autonomia, as decisões aparecem, os resultados também aparecem. E aí o gestor não tem mais como se esconder atrás do microgerenciamento, porque o time ele vai começar a se virar sem ele. E aí está o grande medo da maioria das pessoas que trabalham com gestão hoje. Ele descobre que talvez não seja tão necessário assim ele estar ali. Complexo isso, né? Mas eu não culpo a questão do gestor, porque eu acho muito importante ainda ter uma gestão, desde que bem controlada. A autonomia, ela assusta o gestor, que, principalmente aquele gestor que só sabe controlar, mas é exatamente ela que vai revelar quem entrega de verdade no seu time. Pense nisso. E quem entrega e joga em todas as posições precisa ser um pouco mais valorizado. Só que tem um detalhe muito importante que muita gente não percebe. A gente acaba copiando indicadores errados que a gente vê aí fora. A gente vê cases da Amazon, da Tesla, da Google, tenta importar OKRs de lá como se fosse uma receita de bolo. Só que a gente esquece que lá existe uma cultura de dados, uma responsabilidade, um processo totalmente diferente do que a gente vive aqui no Brasil. E aqui acaba virando uma modinha. As buzzwords vêm antes da cultura. O gestor ele quer medir tempo para valor entregue, mas ele não sabe qual que é o valor que precisa ser entregue. E no fim, você tem um painel de métricas bonito, importado de outro país, mas sem contexto, sem o senso crítico, sem o impacto. A gente acaba medindo o que é fácil e a gente acaba esquecendo do que é relevante. E o que é relevante hoje para as empresas brasileiras? O que a gente vê muito por aí é gestor sendo promovido por tempo de casa e não por competência. E o resultado é que a gente vê uma liderança totalmente despreparada, insegura, reativa. Esses líderes medem produtividade baseado em como é no tempo deles. Ou seja, quanto mais horas, mais obediente, mais visível, melhor vai ser. Não sabe o que é gestão de conhecimento.
nem como se mede o impacto. Medem presença, porque é o que sabem fazer. Não é sobre a idade, é sobre o repertório que essa pessoa pode entregar. Quem nunca estudou liderança acha mandar é medir, é liderar. Mas, sinto lhe dizer, não é. E quando a coisa aperta, geralmente o gestor acha que precisa de uma nova ferramenta. Gira, Asana, o Notion, ClickUp, Power BI, o velho Excel, com aquela VBA do tiozão, como se o problema fosse a planilha e não a mentalidade. Ferramenta sem cultura vai ser só um software caro que a sua empresa está pagando. Medir produtividade com ferramenta não muda nada se você não tiver critério, se você não tiver clareza de propósito, se não souber o que quer resolver. Você realmente quer produtividade de verdade para o seu time, para quem trabalha com você? Então, começa pela cabeça, pela cultura, porque nenhuma ferramenta no mundo compensa um gestor que não sabe o que ele está buscando e o que ele está fazendo. E para a gente finalizar, a produtividade não é sobre fazer muito, é sobre fazer o que precisa ser feito no tempo certo, com o menor esforço possível. E isso exige coragem, que a gente já falou no vídeo. Coragem para mudar, coragem para ouvir, coragem para rever o ego, vaidade e vício. No fim do dia, você pode continuar medindo o número de reuniões, presença no escritório e quantidade de entregas. Mas não se iluda, isso não é produtividade. Isso vai ser um teatro corporativo. E tem muita gente cansada de atuar nesse teatro. Se você chegou até aqui, parabéns. Significa que está buscando outro nível de consciência e é por isso que eu criei esse canal Produto On, é por isso que ele existe. Eu sou o Claudino, aqui o papo é direto. Não deixe de curtir o canal, seguir o nosso canal e deixar o seu comentário. E até o próximo vídeo.